Olá, estamos começando mais entrevista no meu canal, no canal Marco Antônio Ville, e com um convidado muito especial. Eu, sem exagero, considero o ministro Carlos Aires Brito o maior constitucionalista brasileiro. Vivo, vamos dizer assim, para não deixá-lo com a vaidade muito alta, que eu gosto muito do Pontes de Miranda, que só os muito antigos gostam, né? Mas eu gosto de ler muito os comentários do Pontes de Miranda, e o professor Aires Brito, ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, tem um conhecimento que eu tenho uma saudável inveja, porque existe a inveja ruim e eu acho que existe aquela inveja saudável, que é o conhecimento, o brilhantismo do domínio da Constituição Cidadã de 88, uma leitura constitucional brilhante e cidadã, democrática, e nesse momento que nós vivemos, convidar o professor Aires Brito, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, é fundamental para o nosso canal. Então, agradeço muito ao ministro e ter aceito o meu convite, e faço já de antemão ao ministro uma pergunta. A Constituição Cidadã, usando a belíssima definição do Dr. Ulisses Guimarães, passou no teste no último quadriênio presidencial e nos problemas que nós estamos tendo agora, nesse terrível mês de janeiro? Como é que o senhor acha? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Com toda a honra, Marco Antônio Ville, toda a honra. Olha, a Constituição, como você bem sabe, no artigo 78, cabeça, parte inicial, diz assim, que o presidente da República e o vice-presidente tomarão posse perante o Congresso Nacional, assumindo o compromisso de, e vem o que interessa, manter, defender e cumprir a Constituição. O presidente é eleito junto com o vice para os dois, né, para que eles mantenham, defendam e cumpram a Constituição. Claro, Vila, que depois vem cumprir as leis, né, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, e não apenas dos seus eleitores, dos eleitores do presidente ou do vice. Às vezes o presidente da República é reducionista e quer governar apenas para a sua base ideológica e os seus eleitores. A Constituição diz que não, a eleição é página virada. Promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a unidade do país e não a desunião do país. A integridade e a independência do país. Então, sob essa perspectiva, nos últimos 4 anos, nos parece, data venha de entendimento contrário, que o artigo 78 não foi bem cumprido, nem bem mantido, nem bem defendido. E eu pergunto ao ministro Aires Brito, como que o senhor entende esses últimos acontecimentos, especialmente um dia que eu chamo até de dia da infâmia da democracia brasileira, lembrando o que ocorreu nos Estados Unidos em 1941, em dezembro, o ataque japonês, que eles lembram como dia da infâmia. Eu digo que o nosso dia da infâmia da democracia brasileira foi o dia 8 de janeiro e os trágicos acontecimentos de Brasília. Como é que o senhor, com a sua experiência como ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, assistiu aqueles atos tão tristes que nós vimos e que o Brasil e o mundo ficou horrorizado? Olha, como dizem os franceses, je suis désolé. Foi desoladamente que eu assisti aquela cena, desoladamente. Me lembro até de que o presidente Biden, assistindo a cena, ao vivo, e ele mesmo disse, viu, Vila, e todos e todas que nos veem e nos ouvem, ele disse, isso é um ultraje, ou seja, isso é ultrajante, é uma infâmia, né? Um opróbrio, uma indignidade. Olha, foi um dos dias mais tristes da minha vida e certamente da sua vida, Marco Antônio Villa, porque lá nos Estados Unidos, o símbolo da democracia norte-americana foi virulentamente, né, atacado, que foi o Capitólio, sede do Poder Legislativo. Mas aqui no Brasil foram as 3 sedes dos poderes. A sede do Poder Legislativo, a sede do Poder Executivo e a sede do Supremo Tribunal Federal. Foi de uma tristeza sem tamanho, sabe, Vila? Às vezes eu penso, você me permite alongar um pouquinho a resposta, Vila? Claro, claro. Às vezes eu penso que esse clima de ódio, essa ambiência de rancor, de ódio, né? Discurso do ódio para lá e para cá, não é no sentido propriamente subjetivo ou intersubjetivo, ódio às pessoas. É ódio à democracia, sabe, Vila? Eu acho que é pior.
é ódio à democracia, pelo que a democracia tem de ecológica, né, de equilíbrio ecológico, de social, de visão de patrimônio e de renda, de humana, de libertária. Eu tenho para o equilíbrio dos poderes, de liberdade de imprensa. Eu tenho para mim que está graçando no Brasil uma coisa pior, um ódio, uma intolerância à democracia, ao regime democrático. Não pelos defeitos da democracia, porém, por incrível que pareça, pelas inexcedíveis virtudes da democracia. Eu fiquei observando o discurso da presidente, ministra Rosa Weber, na abertura do ano judiciário, e eu disse, eu estava ao vivo assistindo na CNN Brasil, e depois disse aqui no meu canal no YouTube, sem exagero, eu disse, olha, é um discurso histórico. Histórico pelo conteúdo do discurso e pelo local físico do discurso. Quer dizer, ali no plenário. E aquilo faz a gente, todos nós, defensores da democracia e das liberdades, da democracia de direito, ficar com aquele entusiasmo. Quer dizer, você está lá no plenário que os vândalos tentaram destruir, os inimigos da democracia, mas o plenário físico está lá, e mais do que o plenário físico, a democracia venceu. Como é que o senhor analisa o discurso da ministra e presidente Rosa Weber? Eu concordo com sua opinião. Foi um momento altissonante de altruísmo, de afirmação da democracia, de resistência, de resiliência. Ela é muito emocionada. Aliás, Vila, não sei se você chegou à mesma conclusão, os 3 discursos tiveram conteúdo comum. A profissão de fé, né? Serrafileiras em torno da democracia. Porque você sempre diz nos seus programas, e eu concordo, assino embaixo, a democracia é o princípio dos princípios da Constituição. Desde o preâmbulo que está dito isso, preâmbulo da Constituição. Preâmbulo nós sabemos que é uma ementa, uma síntese, um resumo do que se contém na Constituição materialmente. E a democracia é um princípio continente, de que tudo mais é conteúdo. Por exemplo, a liberdade de imprensa é um princípio constitucional, conteúdo do princípio continente. O envoltório é a democracia. E nenhum conteúdo pode explodir o continente, porque senão todos vão juntos para os mesmos 7 palmos de chão. Então, a defesa do princípio maior, do princípio dos princípios da Constituição, da menina dos olhos da Constituição, a defesa da democracia foi enfática, necessária pelos 3 chefes de poder. Também o Rodrigo Pacheco fez um discurso, presidente do Congresso Nacional e do Senado, fez um discurso na mesma linha, e o presidente Luiz Inácio da Silva. Curioso, não é como eles fazem, como você sempre fez. Luiz Inácio Lula da Silva, o Rodrigo e a ministra Rosa falam associadamente, cada vez mais, de Constituição e democracia. Essa parelha temática, inseparável, Constituição e democracia. A Constituição é a lei maior, a lei mais alta, a única lei que não tem número, exatamente por ser absolutamente insimilar, e a democracia por ser, na Constituição, o princípio de todos os princípios. O princípio que é a razão de ser dos outros princípios e a condição de possibilidade dos outros princípios. De maneira que, né, Vila, cortar os pulsos da democracia é matá-la por assassinato. E cada uma dessas liberdades morrer por suicídio. Porque sem democracia nada mais se sustenta. Ministro Aires Brito, hoje eu acompanhei pela manhã os ministros Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes se pronunciando sobre o momento tão difícil que nós estamos vivendo e especialmente sobre declarações de um senador que a cada momento foi mudando a sua versão de uma reuniões, ou suposta reunião, ou supostas reuniões, não sei, usando o plural ou o singular, que teria ocorrido dele com o presidente da República, acompanhado de um deputado que tinha e tem sérios problemas com a justiça, inclusive no momento está preso, e os 2 ministros, em breves pronunciamentos, usaram expressões que eu senti que são expressões duras, firmes, mas me pareceram, e aí eu gostaria de saber a opinião do ministro, corretas, né? O ministro Gilmar Mendes falou, nós somos governados por gente do porão. E em seguida disse o seguinte, nós somos governados por milicianos. O ministro Alexandre de Moraes falou,
nós temos zumbis hoje no Brasil, pessoas que agem como zumbis, né? Aí eu fiquei pensando, claro que é uma contraposição com o cidadão livre, e ele disse, o ministro Alexandre de Moraes, eu até anotei aqui, em certo momento, que parte da elite, a expressão foi do ministro Alexandre de Moraes, parte da elite se aliou aos inimigos da democracia, inclusive financiando atos golpistas, e ele usou a expressão golpistas e terroristas, expressão do ministro Alexandre de Moraes. Eu pergunto ao senhor, que inclusive, no caso do ministro Gilmar, o senhor foi contemporâneo, não me lembro do ministro Alexandre de Moraes, acho que não, né? Não, foi do Gilmar. Não, do Gilmar, acertei, então, perfeito. O que o senhor acha desses dois pronunciamentos? Foram dois desabafos justificados. Gente do porão, quer dizer, gente de baixa qualidade cívica. Nós sabemos que civismo é sinônimo de espírito público, né? É identidade com tudo que é de todos, é cuidar de tudo que é de todos, e quando se depreda daquele jeito o patrimônio público, não há civismo nenhum. Os predadores daqueles 3 edifícios não têm espírito público. E ele falou, já foi o ministro, ele falou também de manipulação, né? É que Exato. O ministro Gilmar, que obedecem cegamente, é que é o seguinte, nós sabemos, Vila, e você sabe mais do que eu, você é um historiador notável, que o estadista é aquele governante que eleva a população, a gente sabe que a população é uma categoria demográfica e econômica. O estadista faz tudo para elevar a população à condição de povo, categoria política, dona do seu próprio destino, soberano, sobretudo na hora do voto. Então, o estadista faz tudo para elevar a população à condição de povo. O populista, o subchefe de Estado, digamos assim, ele faz tudo para reduzir a população à condição de massa. Daí massa de manobra, daí turba, daí turbação, horda. Me parece que o ministro Gilmar quis dizer isso, que viu a população manipulada, uma parte dos que estavam ali. Agora, quanto à frase de zumbi do ministro Alexandre, dá no mesmo, né? Quando um governante reduz a população à condição de massa, a massa não pensa, age não autonomamente, porém automaticamente. O que se tem foi o que se viu, não é? Porém, Vila, não foi um ato isolado, vamos convir. Há uma conexão, e me parece que os inquéritos e as investigações e futuramente os processos judiciais vão revelar essa conexão. Lembra-se de Bertolt Brecht, que dizia: há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. Erros seriais, concatenados, ordenados, um atrás do outro. E, ao que parece, houve mesmo uma articulação assemelhada, no mínimo, ao crime de quadrilha, ao crime de organização criminosa. Não é o crime de organização criminosa, penalmente falando. Porque houve divisão de tarefas, né? Mais de 3 pessoas, muito mais, em que era possível distinguir mentores, financiadores, organizadores, incitadores e executores. Mas isso tudo está a depender de uma comprovação documental, né? de provas em sentido cabal, processual propriamente dito. Vamos aguardar um pouco. Todos esses fatos, Vila, todos esses fatos estranhíssimos, para dizer o mínimo, eles têm um encontro marcado com o retrovisor da história, não? Todos. E vamos vê-los da frente para trás. Perfeito. Eu lembrei, quando o ministro falou encontro marcado, eu lembrei do livro do Fernando Sabino. Mas a literatura sempre passa a todo momento pela gente. Lembrei era um livro na época muito importante. Mas deixa eu colocar uma questão ao ministro, que é a seguinte: como fortalecer a democracia, e temos o instrumento da Constituição, assim, como fortalecer a democracia num momento de tensão política, provavelmente desde a redemocratização, esse seja o momento de maior tensão política.
E, em certo momento, isso foi até dito por ministros do Supremo, da ação de uma extrema-direita e de lavagem cerebral. Em certo momento foi usada até a expressão lavagem cerebral. E a transformação do indivíduo em zumbi, não é um cidadão. É algo que age sem a racionalidade. Como nós, democratas, mecanicamente, como é possível fortalecer a democracia num momento de tão grande tensão política como nós vivemos hoje no Brasil, que eu creio que desde a redemocratização seja o momento mais difícil e mais tenso? Concordo. Quando a gente eleva a discussão, coloca a discussão num plano um pouco mais conceitual, dá para ordenar melhor o pensamento. Essa Constituição, como nós sabemos, né, ela não foi elaborada pelo Estado na sua redação originária, foi pela nação. E ninguém mais do que o historiador Marco Antônio Villa para saber que nação é uma realidade intemporal, atemporal, porque linka, né, o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo, soberano. Igual a família, é um elo entre ancestralidade, coetaneidade e posteridade. A nação é exterior ao Estado, é anterior ao Estado e é superior ao Estado. A nação é a criadora da Constituição, o Estado é criatura da Constituição. É por isso que a única lei que o Estado não faz, na redação originária, é a lei de todas as leis que o Estado faz. A única lei que o Estado não faz, por isso não tem número, a nação só faz uma. É a lei de todas as leis que o Estado faz. E nela a Constituição volta a dizer, a democracia é o princípio dos princípios, o princípio continente. É possível a gente dizer então o seguinte, Vila, sem forçar intelectualmente a barra absolutamente. Assim como o indivíduo, você, eu, cada um de nós, tem o direito à legítima defesa quando a vida biológica, biopsíquica, a vida natural da gente está sob iminente risco, perigo iminente. É o único direito que só tem conteúdo, não tem forma. A gente se defende com pau, com pedra, com sapato, com ferro, com o que tiver ao dispor para salvar a própria vida. Direito de legítima defesa. Pré-excludente de criminalidade, pré-excludente de culpabilidade. Talvez a gente tenha que amadurecer o suficiente para entender que há uma legítima defesa coletiva. O bem jurídico maior da coletividade habilita essa coletividade a sair na legítima defesa dele, que é a legítima defesa dela. A democracia. A democracia tem também o direito de sair em sua legítima defesa. Em momentos como os atuais momentos, né? Talvez tenhamos que avançar conceitualmente para fazer o paralelo entre legítima defesa do indivíduo pelo seu bem maior, que é a própria vida, e a legítima defesa da coletividade pelo seu bem maior, constitucionalmente proclamado, que é a democracia. Agora, o modo de a democracia se defender, claro que a imprensa vai contribuir, os doutrinadores vão contribuir, os tribunais vão contribuir, com a reflexão um pouquinho mais detida. Mas se essa premissa estiver certa, e me parece que está, dá uma clareada nos horizontes mentais da gente, e justifica muitos dos atos, por exemplo, do Supremo e do atual presidente do TSE, que é o ministro Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Deixa eu perguntar uma questão aí, professor, justamente sobre isso que eu estava falando, eu estava pensando aqui. Alguns dizem que não, outros que sim. Nós temos um ordenamento legal suficiente para enfrentar os inimigos das liberdades, do Estado Democrático de Direito, da Constituição, em suma, os inimigos da democracia. Nós precisamos de uma legislação além do que nós já temos para enfrentá-los, ou a legislação existente, na opinião do senhor, como ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, já é suficiente? Eu entendo que já é suficiente. Nada descarta, não é descartável nenhum aperfeiçoamento, a partir de discussões maduras, responsáveis. Porém, olha, sim, já conversamos isso algumas vezes, Marco Antônio Villa, sempre de modo honroso para mim, pode acreditar. Veja, o Estado tem duas instituições armadas para agir nesses momentos de gravidade maior, de conflagração do plano mesmo físico,
das chamadas vias de fato. Quando, por exemplo, depredação de prédios públicos, quando a ordem pública estiver comprometida. Temos os órgãos de segurança pública, artigo 144 da Constituição. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, bem, Polícia Militar, né? Corpos de bombeiros militares, Polícia Penal, Polícia Civil. E no 142 nós temos também um segmento armado do Estado, as Forças Armadas. Em que capítulo, em que passagem da Constituição as duas instituições armadas se encontram normadas? No título 5º. Como é o nome do título 5º da Constituição? Olha que didatismo constitucional. Da defesa, não é do ataque, não é da agressão. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. A nação somente se dispôs a criar instituições estatais armadas para a defesa do bem coletivo maior, sobretudo, a democracia, o Estado democrático de direito. Por isso que o artigo 5º, 44, diz: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional, olha a parelha temática de novo, e o Estado democrático. E das vezes tantas em que a Constituição fala da democracia como o princípio dos princípios. Então eu entendo, e mais, olha, quando a Constituição diz no artigo 44, né, a defesa da democracia, artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição vai para o parágrafo 1º e diz que os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, têm aplicação imediata. Vai para o parágrafo 2º, diz: os direitos e garantias expressos nesta Constituição, todos, portanto, a partir dos fundamentais, não excluem outros decorrentes do regime, que é o democrático, dos princípios, outros princípios constitucionais, e dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faça parte. E se precisar de regulamentação, e a regulamentação não existir, que diz a Constituição, mandado de injunção no plano individual e ação direta de inconstitucionalidade por omissão no plano coletivo. Ou seja, a Constituição apostou todas as suas fichas, na sua alta aplicabilidade, em momentos, sobretudo, traumáticos de perigo iminente do bem jurídico maior, que nos consagra o título de povo juridicamente primeiro-mundista, civilizado, que é o valor da democracia, o princípio da democracia. Uma última questão ao ministro Aires Brito. Surgiu uma discussão a semana passada, tendo em vista os últimos acontecimentos políticos, de uma PEC. Eu quando ouço falar em PEC, eu já falo, meu Deus, já são 126 alterações da mais uma, eu falo, para quê? Né? Aí que é a seguinte, de reformar o artigo 142. Eu não vou falar a minha opinião, claro que não interessa, a minha opinião interessa a opinião do senhor. Eu pergunto, o senhor acha necessário reformar o artigo 142 da Constituição de 1988? Se eu conheço bem o cidadão, o cientista político, o historiador, o intelectual Marco Antônio Villa, eu já sei qual é a sua opinião. Não precisa. Deixemos a Constituição em paz. O legislador constituinte é um, o legislador de reforma é outro. Quando o legislador de reforma vai mexer na Constituição, devia botar na cabeça dele o seguinte: cuidado, eu estou mexendo em obra alheia. Eu, órgão do Estado, Congresso Nacional, estou mexendo em obra alheia. Foi a nação quem elaborou essa Constituição. Não há até hoje necessidade de 126 emendas, essa trivialização, essa banalização. O ministro Carlos Veloso uma vez disse, apropriadamente, como sempre, essa nossa Constituição está sendo freneticamente assim, mexida, não pelos defeitos dela, porém pelas virtudes dela. Que denúncia, não é? E isso gera no inconsciente coletivo a ideia de que a Constituição é uma lei como outra qualquer.
126 emendas, já está disponível para tantas outras. Isso é péssimo para a nossa cidadania, para o nosso conceito de Constituição como lei das leis, norma das normas, rainha das normas. Salve a rainha ou salve-se quem puder. Vamos cuidar da Constituição. E a última questão, que só pegando esse gancho, eu sempre digo e aprendi com o ministro Aires Brito, mas eu gostaria que o ministro Aires Brito dissertasse brevemente sobre sua última questão. Quando se fala, vamos ao artigo 142, porque toda hora falam no artigo 142. Então, faço questão muitas vezes da citação literal, ao menos da cabeça do artigo, do caput do artigo. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, que é a primeira, né? Daí é pela ordem perfeito, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Bem, os acampamentos, alguns de 2 meses, diziam, está aqui, basta o Presidente da República invocar, eles não falam o caput do artigo, mas vamos dizer, o caput do artigo 142 e coloca a ordem na casa, como eles falavam, né? Naqueles acampamentos trágicos da história recente do Brasil. Eu pergunto ao ministro Aires Brito, ex-presidente do STF, quem é que fala por último? É o Executivo, é o Legislativo, é o Judiciário, são as Forças Armadas? Quem é que fala? Quem é que dá o veredito final da possibilidade da aplicação do artigo 142? Vila, a ossatura estatal, a anatomia estatal e a fisiologia também, ambas reproduzem a anatomia e a fisiologia de um rio. O rio tem nascente, corrente e foz. Todo rio. O Estado tem nascente, poder legislativo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A Casa das Leis é o Legislativo, artigo 5º, número 2 da Constituição. Bem, aí vem o Executivo. Por que chamado de Executivo? Porque ele gravita, gira na órbita da execução das leis. Baixa decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, expede medidas provisórias com força de lei, tem a iniciativa privativa de certas leis, sanciona projetos de lei, promulga projetos de lei, publica a lei já sancionada, gravita em torno da lei. É preciso um terceiro órgão estatal, tão forte e independente quanto os outros, com a mesma dignidade institucional, para dizer se o Legislativo legislou de acordo com a Constituição, e se o Executivo gravitou mesmo na órbita das leis com imediatidade e da Constituição com imediatidade. Esse terceiro órgão é o Poder Judiciário, é a embocadura. Ele tem que ser exterior aos outros dois. E tem que ser posterior funcionalmente aos outros dois. E não é hierarquia o que eu vou dizer, não me interpretem mal, todos que nos veem, todas, e nos ouvem. E é superior naquelas decisões com trânsito em julgado. Por isso que Hans Kelsen, né, famosíssimo pensador jurídico, o maior de todos do século XX, disse, é preciso esse terceiro poder, porque senão as controvérsias, os litígios, as contendas se perdem no infinito, resvalam para o interminável. Em qualquer país civilizado, quem guarda a Constituição por derradeiro é o Poder Judiciário. Agora, a Constituição toma seus cuidados, né? Por exemplo, o Poder Judiciário, nenhum membro do Judiciário pode ter partido, pode ter filiação partidária. As decisões judiciais são necessariamente fundamentadas e publicadas, sob pena de nulidade. As sessões são públicas. Artigo 93, inciso 9. As sessões são públicas do Supremo, de qualquer tribunal, sob pena de nulidade. Né? E o Judiciário atua no âmbito de um sistema de justiça de que fazem parte os entendidos de direito, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Advocacia Privada. A Constituição cerca o Poder Judiciário de 1000 cautelas para conferir a ele o direito de falar por último. Qualquer país civilizado é assim.
Então, quem fala por último, quem é o guardião da Constituição, é o Poder Judiciário. E no âmbito do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que não há um Supremo Presidente da República, não há um Supremo Congresso Nacional, mas há um Supremo Tribunal Federal. Não é hierarquia isso, não é hierarquia. É a ordem lógica das coisas, anatômica e funcionalmente. Isso está lá no caput do artigo 102, né? Da Constituição, né, ministro? Está lá bem claro que o guardião da... Perfeito. Né? Ô, Vila, você falou das Forças Armadas, você falou das Forças Armadas e dos órgãos de segurança. Eles existem você disse aí, requisição, né, de qualquer dos poderes, atuar garantindo, mas garantindo cada um na sua função. Não é para um exercer a função do outro, não. É cada um na sua função. E quando diz defesa da pátria, não é nação. É pátria, categoria geográfica, categoria geopolítica, espaço aéreo, marítimo, territorial. A nação propriamente dita não entra na Constituição como realidade intertemporal, porque a nação é uma realidade normativa exclusivamente normante, só faz normar, não pode ser normada a nação. Se ela entrasse na Constituição, seria tão normante quanto normada. Por isso que não existe a palavra nação na Constituição no singular. O Estado é que é realidade tão normante quanto normada. O Estado só pode normar nos termos em que já foi normado. A nação pode normar sem ser normada. E quando coloca as Forças Armadas, a nação, a serviço da Constituição e da democracia, está dizendo às Forças Armadas e aos órgãos de segurança: olha, eu, nação, estou armando vocês para a defesa da Constituição, dessa parelha temática e da democracia. Se vocês não fizerem isso, estarão cometendo, perpetrando a pior das traições. A pior das traições. Forças Armadas e órgãos de segurança foram criadas pela nação para a defesa da democracia, dessa parelha temática. Constituição, lei das leis, democracia, princípio dos princípios. Poxa vida, belíssima conclusão. Eu agradeço muito mais uma vez ao ministro Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu considero o grande constitucionalista vivo brasileiro, e ele disse no início da nossa conversa, e vocês que assistiram à entrevista falaram, o Marco Antônio Villa não exagerou, né? Porque veja quantas questões de fundo... Não é só para os alunos de direito, para os profissionais do direito, para os operadores de direito, é para todos, para a cidadania, né? Isso aqui é fundamental, o que foi apresentado, são questões essenciais, por isso que o meu sonho é quando em cada lar brasileiro tiver um exemplar da Constituição, né? Quando isso ocorrer, aí eu vou falar assim, nós estamos avançando. E quando nas escolas teve noções básicas da Constituição, não, evidentemente, reproduzir uma aula ou uma disciplina de direito constitucional, não isso, mas as categorias básicas do que é ser cidadão numa república democrática. Eu acho que nós vamos conseguir isso, ministro, com muito trabalho, ao menos eu me comprometo a isso. Eu queria, então, agradecer realmente muito mesmo, novamente, ao ministro Aires Brito. Foi uma excelente entrevista, e isso é muito importante o que foi dito. Vale a pena vocês assistirem uma vez, duas vezes, e convidar suas amigas e seus amigos. Olha, deixa eu esticar só um pouquinho. Você disse muito bem, claro. Exibir a Constituição sempre, andar com ela, né? É fundamental isso. E quem sabe no futuro nós passaremos, como a democracia é o princípio dos princípios, é o princípio continente, é o envoltório mesmo de tudo, nós nos habituaremos a dizer assim, ó, liberdade de imprensa democrática do Brasil, liberdade de expressão democrática do Brasil, separação democrática dos poderes do Brasil, República Federativa Democrática do Brasil. O adjetivo democrático ou democrática em tudo, nos habituarmos isso, porque a democracia é mesmo o princípio dos princípios dessa gloriosa Constituição. Olha, Vila, quando você lembrou que Ulisses Guimarães chamou essa Constituição de Constituição Cidadã, eu me lembrei também de que, na mesma noite, Plínio de Arruda Sampaio, então constituinte, disse: acabamos de montar
uma bomba democrática de efeito retardado. Eu acho que ele quis dizer: democracia não vence por nocaute, mas vence por acúmulo de pontos, porque é um processo civilizatório. É verdade, exato. Mas muito obrigado, ministro, muito obrigado mesmo. Acho que todos que acompanharam o nosso canal estão satisfeitíssimos, certamente, com a entrevista. E eu sugiro que até que eles assistam uma segunda vez, quem nos acompanha, e numa próxima oportunidade, será um enorme prazer poder voltar a conversar com o ministro Aires Brito, porque a cada conversa é sempre um grande aprendizado. Muito obrigado, então. Toda honra para mim. Valeu, até a próxima, Vinícius. Até a próxima mesmo. Muito obrigado mesmo, viu?